ele é o Senhor dos Senhores, né? Ele é um termo referente a alguém que tem autoridade e tem poder. Por exemplo, se a gente for nos dirigir a um presidente de uma nação, a um prefeito, a um governador, a gente vai usar alguns termos que vai denotar ele como uma pessoa que é diferente de outra pessoa, pela posição que ele ocupa, né? E quando a gente fala que Jesus Cristo é o Senhor, a gente está colocando ele acima de tudo e de todos. Então esse termo, quando é usado, Jesus Cristo, o Senhor, nós estamos colocando ele como não somente um ser humano normal ou qualquer, mas um ser humano que tem aspectos divinos, né? Poderes sobrenaturais e uma natureza da qual vai além da natureza humana. Aí a gente vai ver no Império Romano, a Bíblia do livro dos Evangelhos, livro de Atos, livros que Paulo escreve, as cartas que Paulo escreve, nós vamos ver sempre um confronto entre o imperador romano e os cristãos. Por quê? Porque o imperador romano também era tratado como senhor. E aí dentro do Império Romano não era admitido tipo dois senhores, ou era um ou era outro. Então os cristãos tinham, não, Jesus Cristo é o Senhor. Dos romanos, não, César é Senhor, ou Nero é o Senhor. Então ali havia esse conflito de poder, de autoridade, né? E ali é onde acabava o Estado perseguindo os cristãos, porque os cristãos colocavam, não, César não é nosso Senhor, quem é nosso Senhor é Cristo. Então o Estado identificava que os cristãos não iam obedecer. Segunda coisa interessante aqui que eu posso trazer do contexto da época, lembram da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Ele vai montado sobre um animalzinho. Qual era esse animal? Era um jumentinho, né? E então o imperador romano andava sobre um cavalo branco. Cavalo branco quer dizer, ele é um rei, ele é uma autoridade, ele é um chefe de estado, ele veio para governar, ele veio para reinar. Jesus, quando ele vem montado sobre um jumentinho e ele entra em Jerusalém, ele está dizendo, eu vim pacificar, eu vim em paz, eu não vim para tomar o lugar de ninguém, eu vim aqui para pregar o reino dos céus, mas não vim para tomar o poder de ninguém neste momento. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 16, Jesus vai vir do céu montado num cavalo branco. Agora sim, ele vai vir para reinar, ele vai vir para tomar o poder na terra e se assentar sobre o trono para governar a terra. Da onde ele vai governar? De Jerusalém. Então todas as nações irão a Jerusalém, aprenderão a sua lei, né? Aprenderão a Bíblia chama de Torá, a lei de Deus, né? E voltarão para os seus lares, e essa lei será multiplicada, a terra viverá em paz para sempre, para a eternidade, sobre o governo ou sobre o senhorio de Cristo. Então essa palavra Senhor, ela faz toda a diferença quando ela aparece na Bíblia, tá? Vamos no texto base ali da nossa lição, que está em João capítulo 20, o versículo 27 e o versículo de número 28. Quem quer ler para nós? Está ali no começo da lição. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Amém. Tomé era um dos discípulos de Jesus, só que ele era chamado também de Dídimo, né? Outra curiosidade bíblica que é interessante, geralmente as pessoas tinham 2 ou até 3 nomes na Bíblia. Tinha Simão, que também era chamado de Pedro, tinha Tomé, que também era chamado de Dídimo, né? Tinha outras pessoas, Jesus também era chamado de Emanuel, né? Ou filho do homem, né? Então eles tinham vários nomes. Paulo tinha 2 nomes, Saulo e Paulo. Então por que esses nomes? Porque para cada situação era usado um tipo de nome, tá? Por exemplo, Paulo, quando ele falava para os judeus, ele era Saulo, né? Quando ele falava para romano ou gentil, ele era Paulo. Então ele usava essas nomenclaturas. E o Tomé era aquele discípulo de Jesus que andava com Jesus, via tudo que Jesus fazia, mas ele era aquele discípulo que tinha uma fé vacilante. Ele só cria se, igual o Silvio Santos, eu só creio se eu ver. Não, se eu ver uma cura, então eu vou crer que Jesus cura. Se eu ver que ele encarnou-se aqui na minha frente, então eu vou crer que ele ressuscitou. E o texto que nós lemos aqui, Jesus aparece no meio deles. Eles estavam numa sala como essa, e de repente, do nada, sem abrir porta, janela, Jesus aparece no meio deles e ele mostra as mãos furadas, os pés furados, e o Tomé ainda não quer acreditar que aquele ali era Jesus, entendeu? Olha a dificuldade, disse que ele viu tantas coisas, né?
Aí Jesus vai dizer, ó, coloque a mão aqui, toque aqui em mim. Aí ele foi e tocou, e ao sentir, ao ver que era real, aí ele vai dizer, Senhor meu e Deus meu. Aí ele vai reconhecer, aí ele vai aceitar o senhorio de Cristo, e ele vai aceitar que realmente Cristo ressuscitou. É igual a gente fazer assim, né? A gente perder um amigo ou alguém assim, de repente alguém chegar em casa, ó, eu fui lá na casa do fulano e tal, e o fulano está em casa. A gente vai fazer o que? A gente fala, Senhor, a gente vai querer correr lá para ver se aquilo lá é realmente verdade, né? Então, o Tomé ele tinha essa questão com ele, mas ele reconhece que Jesus, além de ser Deus, ele também era Senhor, ele tinha autoridade e ele era aquele que Deus tinha mandado para governar. O mundo, ó, primeiro parágrafo, o mundo jamais foi o mesmo, ó, desde que as terras da Palestina, ou as terras de Israel, ali naquele lugar nasceu Jesus. De fato, Jesus foi um homem singular na história da humanidade. Tal declaração não encontra muitas oposições, pois o mundo, de modo geral, reconhece a importância de Jesus como personagem histórico. Eu sou professor de educação física, mas na escola, às vezes, o professor de história pega licença prêmio, eles encaixam alguém para dar aula, né? Já me botaram na aula de história junto. E ali eu aprendi um negócio, no livro do 6º ano, lá na escola, tem uma parte que fala sobre Jesus. Fala sobre Abraão, a composição do povo hebreu, e sobre a pessoa de Jesus, entendeu? Então ele também, além de ser um personagem divino, ele também é um personagem histórico, ou seja, não tem ninguém na face da terra que vai poder dizer assim, eu não conheci Jesus. Todos vão conhecer, todos vão ouvir falar de Jesus. Nem todos vão crer em Jesus, mas todos vão ouvir falar de Jesus, ok? A questão é que aquelas pessoas que ouvem falar, mas não conhecem Jesus, qual é a nossa missão? Fazer elas conhecer Jesus, entendeu? Fazer elas entender quem é o Jesus que nós servimos e que nós pregamos. Lembra que eu li numa aula atrás, eu li 2 Coríntios 5,17, que Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação? É isso que ele faz, ele tenta fazer com que através de nós, Deus e Jesus sejam conhecidos no mundo onde a gente vive. Então Jesus é esse personagem histórico, ele é controverso, existem lugares que vão matar pessoas, que vão falar nesse nome. Vocês lembram um tempo atrás no Jornal Nacional, de vez em quando apareciam umas pessoas vestidas com colete laranja de joelho, e umas pessoas atrás encapuzadas, e depois elas degolavam aquelas pessoas. Aquelas pessoas de roupa laranja eram cristãos, que pregavam a esse Jesus que a gente conhece, que a gente está falando aqui. Porém, em alguns lugares não é aceito. Eles não querem que fale de Jesus. Eles não querem que esse nome seja pronunciado em alguns lugares, principalmente em países árabes. E essas pessoas estavam lá fazendo o quê? Evangelizando, colocando a sua vida em risco para isso. Eram mártires que morreram por falar no nome de Cristo. Então essas pessoas deram a sua vida para que outras pessoas conhecessem a salvação, ok? Então Jesus é um personagem histórico e ao mesmo tempo ele é divino, assim como ele foi humano e também é Deus, ok? Vamos à frente. Entretanto, para alguns é inadmissível e até loucura a afirmação de que Jesus de Nazaré é Senhor no sentido de ser divino. Esses afirmam que ele foi um grande homem, tudo bem, mas concebê-lo como divino já é demais. E aí é aquela questão que eu disse, como assim como ele é Deus? Ele habitou entre nós, ele também tinha carne, ele também era de carne e osso, sentia dor, pagou imposto, né? Fez tudo que a gente fez, ele fez também. A questão aqui é o seguinte, Filipenses, vamos abrir lá em Filipenses, eu vou ler na Bíblia para ficar nas minhas palavras. Filipenses capítulo 2, aqui vai falar bem certinho da natureza divina. Filipenses capítulo 2, e o versículo 5 a seguir, ó. Eu vou pedir para alguém que já achou e poder ir lendo, que aí vocês já vão apropriando o texto. 2 e versículo 5, o 6, o 7 e 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém. Veja,
ele sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, mas ele se despiu daquele poder, ele nasceu numa manjedoura humilde, por exemplo, simples, lá naquela época a manjedoura, no contexto original a gente pensa já logo no estábulo, né? Na verdade ele nasceu dentro de uma garagem. Na época, nos carros, não era carro como a gente tem, era jumentinho, era burrinho, era cavalo, camelo. Então quando os hóspedes chegavam no hotel, tinha um local reservado para eles deixarem os animais, a garagem. E ali naquele lugar foi onde, eu não tenho quarto para vocês, mas a garagem lá, se vocês quiserem ocupar ela, pode ocupar. Então ali ele nasceu. Ele sendo Deus, ele podia ter usado os poderes dele mesmo no nascimento, ou na infância dele, ou na juventude dele, para mudar a situação da família dele, que era uma família pobre e humilde, né? Mas ele não usou, ele tinha esses poderes, mas ele não usou. Então da onde que vinha toda a autoridade que ele tinha para expulsar demônios, curar enfermos? Vinha da vida que ele tinha de oração, de jejum, de entrega, de consagração, de intimidade com o Pai. Ou seja, ele viveu como um ser humano, mesmo sendo Deus. O Rafael leu ali no verso de número 5, que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que ele sendo Deus não tem por usurpação ser igual a Deus. Agora no verso 7, olha o que está escrito, alguém lê para mim, Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e encontrado na figura do homem. Em forma de homem. E o que ele fez? Humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está vendo? Ele era Deus, mas tomou forma humana e viveu como um ser humano até a morte e a morte de cruz. Esse era o propósito dele ter vindo. E ele podia, lembra quando Pedro corta a orelha lá do servo do sumo sacerdote, o mal? E aí Jesus, olha, Pedro, guarda a tua espada, que quem pela espada fere, por ela será ferida. É isso que Jesus fala, né? Daí ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele mandava mais de 12 legiões de anjos. Isso daria uma infinidade de anjos para pelejar por ele naquele momento. Mas ele diz, mas é necessário que se cumpra a vontade do Pai. Ele tinha essa autoridade, ele tinha esse poder, ele, no estalar de dedo ele podia mudar tudo, entendeu? Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele foi obediente à vontade de Deus, ok? Então a natureza humana dele existia, ele também foi tentado, mas como é que eu vou explicar para vocês? Ser tentado não é pecado. Cair na tentação é pecado. Por exemplo, uma pessoa que tem problema com álcool, ser tentada a beber não é pecado. Ela ceder à tentação e beber é pecado. Então o que ela vai fazer? Quando vinha a tentação, aí Jesus diz, vigia e olha, cuida, para que quando a tentação venha, você não caia nela. Então a tentação vai vir até como uma prova, como um exercício de Deus para ver a que nível nós estamos, para ver se nós conseguimos resistir a determinadas provas, para ver se nós podemos ir adiante na nossa caminhada e nos propósitos que Deus tem para nós, ok? A Bíblia, no final do parágrafo ali, vai dizer, a Bíblia confronta tais pessoas ao atestar que Jesus é de fato Deus. Certa vez um pastor afirmou, quem puder ler o Novo Testamento e não puder ver que Jesus é mais do que um mero homem, pode também num dia, sem nuvens, erguer os olhos aos céus e não ver o sol. É mais ou menos isso. É você olhar para o céu como no dia de hoje, de céu azul, né? E não ver o sol lá brilhando. Se Jesus não é Deus, esse sol também não brilha, ele não existe. O que ele está querendo dizer aqui? Eu não sei se os irmãos já leram os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, João e Lucas, e o livro de Atos, por exemplo. Tem coisas que acontecem ali que são sobrenaturais e aconteceram através da vida de Jesus. Eu nunca ressuscitei um morto, eu nunca vi ninguém ressuscitar também. Entendeu? Mas Jesus chegava e tocava no caixão, o morto pulava para cima e saía andando e ia embora. Jesus chegava lá no cemitério lá e chamava pelo nome lá, Lázaro, sai para fora. O Lázaro abria a sepultura e para fora. Entendeu? E, se ele não tivesse o poder de Deus, daí Nicodemos em João capítulo 3, ele vai procurar Jesus para conversar, daí ele vai dizer assim, mestre, bem sabemos que tu és um homem de Deus, porque o que tu fazes, isso confirma que tu és um homem vindo de Deus. Então ali, os sinais que acompanhavam Cristo, né, testificavam da natureza divina dele, ok? Mas esse poder
que ele usava, repito, vinha dessa vida de entrega, de oração que ele tinha em relação com o Pai dele, né? Que é Deus. Aí eu sempre olho para a Bíblia e eu me cobro em relação a isso. Jesus curava, ressuscitava morto, onde ele ia, alguma coisa diferente acontecia, né? Mas a gente for ver, sempre antes disso acontecer, você vai ver que Jesus estava orando. Jesus estava orando a terceira vigília da noite, que é das 4 da manhã, 3 da manhã até as 6 da manhã, até o dia clarear. Aí a hora que o dia clareava, ele levantava e ia cumprir a missão do dia dele, trabalhar, visitar as pessoas, e daí ele ia encontrando um, ia orando, ia curando, ia abençoando, ia libertando. Encontrou o enterro lá, tocou no caixão, o menino pulou lá, se ressuscitou. Mas da onde veio tudo isso? Ele estava das 3 até as 6 orando, entendeu? Ele estava lá numa entrega com Deus, né? Então dali vinha esse poder dele. Vamos abrir a Bíblia agora em 1 João capítulo 1 e o versículo 1 e 2. 1 João capítulo 1. Estou em Pedro. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2. João é o apóstolo que mais escreveu o Evangelho de João e escreveu mais 3 epístolas e o Apocalipse ainda, né? Foi alguém, eu acho que em toda a Bíblia foi o que mais escreveu livro na Bíblia, foi João. Né, irmão Rodrigo? Não, Moisés escreveu 5, ele escreveu 5, foi 2, escreveu mesmo. Acharam? Alguém pode ler para mim o versículo 1 e o versículo 2? E o 3 pode ser? E o 4 também. Que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém. Essa palavra manifestada no original em grego, que eu estava estudando hoje de manhã, hoje meio-dia, ela diz assim, ó. Nós estamos aqui hoje assentados aqui nessas cadeiras ouvindo uma palavra a respeito de Jesus, a respeito dele ser Senhor, certo? A Bíblia diz que onde tiver um ou dois, eu estarei no meio deles, certo? Mas a gente não consegue ver Jesus aqui, fisicamente, materializado. A gente consegue perceber, às vezes sentir a presença dele, a gente consegue. Quando João diz que ele se manifestou entre nós, quer dizer que nós estávamos reunidos e de repente ele se materializou naquele lugar. João está dizendo, nós andamos por aqui, nós passamos talvez por Jesus ainda criança, ainda bebê, e nós não sabíamos quem ele era. Mas de repente, no tempo certo, na plenitude do tempo, que Paulo vai dizer para, eu acho que é para os Gálatas, se manifestou aquele que era de vir. Jesus apareceu, ou seja, ele se manifestou, ele se revelou. Eu estou aqui, eu sou Jesus, eu sou o enviado de Deus, eu sou aquele que estava no princípio com Deus, que era Deus. Ele se manifestou. Eu disse numa aula, não lembro qual foi, a mesma coisa que alguém chegar ali, abrir a porta, se assentar aqui e de repente no meio da mensagem ou do culto essa pessoa se levantar, eu sou esse que vocês estão pregando. Entendeu? Aí nós iríamos olhar para ele, alguns iam crer, outros iam pensar, esse homem está louco? Esse homem ele não está batendo bem. Foi isso que aconteceu. O que eles fizeram com Jesus lá nos evangelhos? Pegaram ele e queriam jogar de um precipício abaixo, porque ele disse que ele era aquele a quem o profeta Isaías estava profetizando. Eu sou esse que o profeta está falando, sou eu. Já pensou? Aí as pessoas começam a se revoltar lá, pegaram ele e jogar ele de um precipício abaixo para matar, porque ele estava blasfemando o nome de Deus. Isso é algo, meus irmãos, que nós aqui e mais algumas pessoas que estão junto a nós tiveram o privilégio. Não são a todos que ele se manifesta. Nem todas as pessoas estão preparadas para receber Cristo neste momento. Nós dissemos sim para ele. Mas por quê? Porque talvez nós estávamos já preparados. Ele trabalhou nosso coração, nosso momento, para nós entendermos e receber essa revelação. Tem algumas pessoas que ainda não, mas não quer dizer que elas não vão reconhecê-lo. O tempo vai dizer. Em algum momento, do nada, daqui a pouco ela acorda para a vida e diz assim, agora eu quero esse Jesus, eu vou viver isso para mim, eu quero viver os princípios que ele tem ali. Mas isso é um processo.
e nós tivemos esse privilégio, os apóstolos tiveram esse privilégio. Tinha tanta gente para ele escolher. Por que ele escolheu João? Por que ele escolheu Pedro, que era temperamental, cortava a orelha de todo mundo, qualquer coisa ele queria ir para a faca? Por que ele não escolheu outra pessoa mais comportada, vamos dizer assim? Porque nós, entendeu? Porque eu que passava na porta da igreja para atrapalhar o culto, entendeu? Porque Deus ele abre o nosso entendimento e o nosso coração para que nós reconhecemos eles e demos um sim para ele, ok? Olha o que ele vai falar na sequência aqui no versículo 3, ó. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo ou a vossa alegria se cumpra. Aqui esse texto aqui, o versículo 4 mesmo, eu acho que ele é a base da nossa vida cristã. Sabe por quê? Muitas pessoas servem a Cristo há muitos anos e elas ainda não encontraram aquela alegria que às vezes uma pessoa que acabou de se converter tem. Por quê? Porque essas pessoas, talvez elas ainda não compreenderam o propósito de quem Cristo é para elas, a identidade cristã nelas. E essa identidade, porque João está dizendo assim, ó, nós tocamos nele, nós ouvimos ele, nós sentimos ele, nós podemos ver ele. O que é isso? Talvez muitos de vocês não veem, às vezes numa pregação, vocês conseguem desenhar aquilo que é ministrado diante dos olhos de vocês conseguem contemplar isso. Tem algumas pessoas que infelizmente ainda não conseguem, vão conseguir, mas ainda não estão conseguindo. Outras nem se importam com isso. Mas o que João está dizendo aqui, é importante que Cristo seja real para nós, real. É importante que nós entendamos que quando acontece algo, não foi eu que fiz, foi Cristo que fez. Até a irmã, acho que deu um testemunho aqui que ela foi curada da artrose, dos problemas no joelho dela, né? Quem é que fez isso? Foi Cristo. Durante o culto, em algum momento, ela ouviu uma palavra, ela creu e ela deixou ser tocada por Deus. Naquele ato ela foi curada. Paulo vai dizer assim em Atos 18, se não me falha a memória, que Paulo pregou e viu que a pessoa tinha fé para ser curada, e daí ele impôs a mão sobre ela foi curada. Então ali aquela pessoa ela conseguiu compreender que não é só uma mensagem, é uma pessoa que nós estamos falando de uma pessoa que é real, que vive entre nós, que é Cristo, o Senhor, e que tem poder e autoridade para curar, para expulsar demônio, para ressuscitar morto. E quando nós temos essa convicção, aí o sobrenatural de Deus começa a acontecer, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Às vezes a gente se espanta. Uma vez eu fui orar para um homem no meio da rodoviária, lá em Rio do Sul, e o camarada caiu lá no meio, lá se ajoelhou e já parou a rodoviária quase inteira para orar, já quase deu um culto ali, né? Às vezes do nada assim, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu sempre orava, ninguém nunca caía, nada. E aquele dia ele veio pedir dinheiro, né? E aí eu vi que ele estava meio alcoolizado. Eu falei, dinheiro eu não vou dar porque ele vai beber. Então eu vou pegar, vou comprar uma comidinha para ele e eu vou orar por ele. E quando eu fui orar por ele, entendeu? Todo mundo parou, gente saindo do ônibus, passando na calçada, entrando na loja e parado ali, entendeu? Olhando. Então ali era um momento, naquela época, se eu fosse hoje, eu ia parar tudo assim, eu já ia fazer um culto ali, eu já ia pregar. Mas aquele dia eu perdi essa oportunidade, mas aquele menino eu consegui alcançar. Então às vezes acontece algo que você não espera. Por quê? Porque você tem tanta convicção de quem Cristo é, de que Ele está com você, que se alguém chegar lá para pedir, ora por mim que eu estou enfermo, ora, creia, deixa uma palavra, deixa um versículo, ora, e talvez não vai acontecer ali exatamente naquele momento, mas daqui a pouco a pessoa vai procurar, você vai dizer, olha, lembra aquela vez que você orou por mim? Pois é, eu fui curado, não tenho mais nada, entendeu? Isso pode acontecer, porque Cristo Ele é real, e nós temos que ter essa convicção de que realmente Ele anda conosco, ok? Vamos à frente. É o segundo parágrafo, ó. Para os escritores do Novo Testamento, ó, Jesus é Senhor, ou seja, Ele é Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia usa várias expressões como sendo Deus, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é soberano, Ele é trazendo essa ideia de alguém sempre superior, certo? Então, se Deus Pai e o Filho e o Espírito são a mesma essência, né? Então, se Cristo tem a mesma essência de Pai, Ele também é o Senhor, Ele também é divino.
Daí aí vem a Trindade, que é uma teologia bem complexa, não dá para mim falar aqui numa aula só, vai ter que usar várias aulas. Mas o que é isso? Eu e o André somos duas pessoas diferentes, mas temos a mesma natureza, que é a natureza espiritual. O mesmo Espírito que fala com ele, fala comigo. Uma vez eu fiz um propósito com Deus e disse assim: Senhor, se eu tenho o mesmo Espírito que a minha esposa, por que ela está querendo fazer algo que eu não quero fazer? Nós estávamos lá num dilema lá de uma decisão que nós precisávamos tomar. E aí eu comecei a orar: Senhor, se tu está falando comigo e isso é verdade, tu vai ter que falar comigo, vai ter que falar com ela. Nós vamos ter que se entender. E eu não vou conversar com ela para brigar, nós vamos se entender orando. E o tempo vai, o tempo passa, um mês depois, Deus fala comigo na frente dela. Usa um profeta, né? Aquilo que eu estava falando com ela, Deus usou alguém para falar comigo, e do meu lado ela só olhou para mim, amém. E chegamos numa decisão. Ou seja, isso é ter a mesma natureza, a natureza de Cristo em nós. Então todos nós temos somos diferentes, mas temos a mesma essência. Se nós irmos em qualquer lugar onde alguém que tem a mesma essência que nós vai pregar lá, o mesmo vai ser pregado aqui. Se nós ir lá no Japão, a mesmo que é pregado lá, vai ser pregado aqui, porque o Espírito é o mesmo. Ele não muda. As pessoas são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Ele está ligado no mesmo Deus, no mesmo cabeça. Aquele que é Senhor, e ele é, como é que eu vou dizer para vocês? Ele é o responsável por tudo, por todas as coisas, por dirigir todas as coisas. Então, ele vai conduzir todo o povo dele para o mesmo lugar, nunca para lugares diferentes. Sempre o mesmo lugar, sempre atraído para o mesmo lugar, ok? Certamente aqui inicialmente foi muito difícil para eles aceitarem esse fato, pois foram educados em uma religião tradicional, que é o judaísmo, né? Ou seja, o judaísmo era só Deus, Yahvé. Então qualquer outra coisa que viesse no lugar para tomar o lugar de Yahvé, que é Deus, né? Ou ferisse esse princípio deles, de um só Deus, eles negavam, ok? Eles sabiam que vinha o Messias, eles sabiam que estava para vir o Filho de Deus para a terra, mas agora eles olham para uma pessoa, Isaías 53 vai dizer: nós não víamos beleza, não via formosura, o seu rosto era surrado pelo vento do deserto, magro por causa dos jejuns, surrar a mão calejada por causa do trabalho na carpintaria do pai, talvez os dedos cortados. Só que eles esperavam que alguém com uma veste linda, com cinto de ouro, uma coroa de ouro, um rei. Mas não era esse que Deus queria. Deus, como é que eu vou dizer? Deus quebrou a concepção daquilo que as pessoas esperavam, entendeu? E aí as pessoas olhavam para ele e não viam nada nele. Só que era aquele homem ali que Deus levantou para ser o Salvador do mundo. Era ele que era o Filho de Deus. Aí Zacarias vai profetizar lá, ele vem montado num jumentinho. Daí ele entra lá em Jerusalém num jumentinho, todo mundo vê ele entrando, mas mesmo assim eles não acreditam que ele era o Messias, o Cristo, entendeu? Então existia esse problema com a religião. Aqui eu quero atrair com um princípio que nós precisamos ter pela palavra. Quando Jesus estava na terra, existiam alguns grupos religiosos dentro da Bíblia Sagrada que vocês vão ver lá. Tinha o fariseu, o saduceu, tinha os zelotes, tinha os herodianos, certo? Tinha os helenistas, tinha vários ali, né? Esses são os que mais citados: fariseus, saduceus, zelotes e herodianos, são os mais citados, né? Cada um deles pensava de uma forma diferente. Os zelotes, por exemplo, vem de zelo, cuidado. Eles eram tão radicais que eles nem viviam dentro da cidade para não se contaminar com as coisas que aconteciam. Não queria ver o que o povo fazia para não se contaminar. Eles eram muito radicais, eram muito zelosos. Os fariseus, eles já eram radicais em uns pontos e muito frouxo em outros pontos. Os saduceus, por exemplo, eles criam muito na palavra, mas eles tinham pontos da palavra que eles não acreditavam de jeito nenhum. Um deles era a ressurreição, por exemplo. Então imagina quando esses grupos estavam tudo junto, a briga que dava, porque um cria numa coisa, outro cria na outra. Esse aqui não aceita a ressurreição, não, nós aceitamos. Dava aquela briga. Aí vem Jesus é colocado exatamente no meio deles. Tudo que Jesus falava, de vez em quando vocês vão encontrar os fariseus criticando Jesus, confrontando Jesus, os saduceus, os zelotes, herodianos.
Porque o que Jesus falava confrontava. Sabe por que eles nunca reconheceram Jesus? Porque eles eram legalistas, eles levavam a palavra ao pé da letra. O que é isso? Eles faziam uma interpretação literal da palavra. Eles não passavam pelo filtro do Espírito para entender o que Deus estava querendo dizer através daquilo que estava escrito. Ok? Então, sempre que nós formos ler a palavra, a primeira coisa que a gente faz, pede iluminação para o Espírito Santo, iluminar nossa mente para que nós possamos entender o que Deus está querendo nos falar, através do que está escrito aqui. Nem sempre você vai ler e vai entender de primeira. Tem texto que, olha, eu estou mais de 10 anos lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia toda de capa a capa algumas vezes. E tem texto que eu passei várias vezes, eu nunca entendi. De repente ali eu tô lá no quarto orando e Deus coloca um tema de uma pregação, me leva lá para aquele texto e me revela algo em cima dele. Tem um momento que Deus vai abrir teu entendimento para alguns textos e você vai entender. Então sempre vai ter essa interpretação. E Jesus, como Senhor, Ele faz isso porque Ele é dono de tudo. Ele vai te revelar de acordo com a necessidade e com o tempo e de acordo com aquilo que eu e você vamos vivendo. Para a religião tradicional da época, o Senhor Deus não poderia jamais ser materializado, ou seja, expressado de modo concreto, palpável, tais como por imagens ou quadros. Também era inconcebível a ideia de reconhecer o ser humano como sendo Deus. Eles não aceitavam isso. Uma imagem que a lei lá, o decálogo lá em Êxodo 20, ele diz assim: não façais nenhuma obra de escultura, nem do que há no céu, embaixo da terra, na água, em nenhum lugar. Você pode em Israel, você não vai encontrar obra de arte, tipo escultura, estátuas, você não vai encontrar. Tipo aqui a gente às vezes faz o busto para homenagear uma pessoa que foi importante. Lá não vai encontrar. Tu vai encontrar talvez lá no poste uma placa com o nome da pessoa, mas você não vai encontrar. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Eles não fazem. Não façais nenhuma imagem do que há na terra, sobre a terra, no céu, embaixo. Eles não fazem, tá? Então eles usam isso. Então, quando aparece um ser humano lá todo calejado, surrado pela vida e diz que é Deus, imagina como eles vão aceitar isso, né? Aí Jesus vai dizer: se vocês me vendo tem dificuldade para crer, ele fala para os discípulos dele, né? Imagina uma pessoa que não me vê. Agora imagina uma pessoa que entra na igreja e você apresenta Cristo para ela a primeira vez, ou até mesmo a segunda ou a terceira, gera um confronto para ela, gera aquela questão assim: é verdade isso? Deus fala mesmo com ele? Entendeu? Eu sei porque esses confrontos existiram em mim, talvez existam em vocês e muitas pessoas que entram com nós. Mas quando a gente tem um encontro real com ele, como João teve, de poder tocar, ouvir, sentir, aí a nossa concepção muda. Aí nós começamos a olhar para a fé de uma forma diferente. Aí a gente começa a ver que não é só mais palavra, é uma coisa muito além que está expressa aqui no texto. Por trás dessas letras existe uma verdade muito mais profunda. E aí a gente começa a entender o propósito de Cristo como Senhor. E quando a Bíblia fala que Ele é Senhor, que veio agora o meu entendimento, eu tinha marcado aqui também, quando você entrega a sua vida para Cristo, você diz assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Muitas pessoas aceitam Jesus somente como Salvador. Elas querem o benefício da salvação, de quando morrerem ou de quando Jesus voltar, elas não perderem a salvação. Mas aceitar Cristo como Senhor é o quê? É dar a direção da nossa vida na mão dele. Nós não somos mais donos da nossa vida. Tudo na nossa vida é direcionado por Cristo. Se você vai comprar, se você vai vender, se você vai casar, se você vai trocar de carro, de casa, tudo deve ser direcionado por Cristo. Aí quando a gente começa a fazer isso, Ele começa a nos direcionar, a gente pode até fazer alguma coisa que parece loucura, ou até ir para o meio de um deserto e vender, como é que vender alguma coisa que não, lá no deserto a gente sabe que não vai ser vendido de forma alguma, mas se está numa direção de Deus, Deus é capaz de fazer o deserto frutificar lá, nascer rio no meio do deserto para te abençoar. Mas a direção sempre tem que vir de Deus, tá certo? Sempre tem que vir de Deus. Eu, para trocar, eu era efetivo municipal e passei a ser efetivo estadual.
Então, na hora de trocar, por questões de prêmio e tudo mais que eu já tinha, eu ia perder um monte. Eu fiz um propósito de Deus, eu vou orar, orei um mês e pouco, até Deus falar comigo. Quando Deus falou comigo, eu dei o meu sim. A mulher lá, tu não mandou teu documento ainda, tu não deu, espera um pouquinho, eu vou te mandar, calma, estou arrumando aqui. Mas eu estava lá, de joelho. Aí Deus falou comigo, quando tu colocar teu pé, eu vou te abençoar. Aí eu entendi que eu podia ir. Aí Deus me liberou para ir. Mas se eu fosse em uma direção de Deus, eu podia ganhar mais, mas não ia dar em nada, ia cair no saco furado. Então a direção de Deus é importante, nós sempre temos que buscar a direção de Deus para a nossa vida. Isso é ter Ele como Senhor. Eu só casei com ela porque Deus mandou eu casar com ela. Se Deus disse assim, não, eu não ia casar. Eu só casei com ela porque Deus disse ela, ok? Então é a direção, sempre busca a direção de Deus. Isso é aceitar Ele como Salvador e Senhor, certo? Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do senhorio de Cristo. Mas afinal de contas, você deve estar se perguntando, Jesus pode ser considerado um ser divino? Se você em Israel, quando vocês forem a Israel, até o pastor está querendo montar uma caravana ali, eles respeitam o cristão, certo? Mas não aceitam. Então tem lugar, se você vê um judeu lá, aqueles que se vestem todo de preto, chapéuzinho preto, se ele usa chapéu preto, ele é ultra ortodoxo. Ou seja, ele é aquele do tempo bíblico que é capaz de matar se alguém falar em Cristo, tá? Se ele tem cabelo enroladinho, cabelo comprido, barbão comprido, esse é ultra ortodoxo, não vai falar de Jesus para ele. Sabe como é que você faz para ganhar um judeu para Cristo? Mostre Cristo através da tua vida, aí ele vai crer. Se você pregar para ele que Cristo é Senhor, ele vai correr com você. Então você vai ter que mostrar na sua vida a prática de os exemplos que Cristo deixou. Aí ele olhando para você, ele vai dizer, Jesus é o Senhor mesmo. Aí ele vai aceitar. Então essas questões ainda elas são muito difíceis de ser trabalhadas em alguns contextos, mas para nós que cremos e que somos salvos em Cristo, nós temos que ter essa convicção, essa certeza absoluta de que Ele é Senhor, que acima de tudo Ele é, tá certo? Luiz, o médico deu um diagnóstico de uma doença e não tem mais volta. Cristo é Senhor, Ele tem poder sobre isso. Se isso aconteceu, Ele permitiu. Se Ele permitiu, Ele também pode tirar. A Bíblia diz lá em Êxodo 18 e 25, se não me falha a memória, eu sou o Deus que cura. Ou seja, Ele está dizendo, eu sou Senhor sobre a enfermidade, sobre o inferno. Lembra, no encontro de Jesus eu falei, a gente diz assim, tem pessoas que eu não posso menosprezar o nosso inimigo, eu não posso brincar com ele, o diabo pode vir aqui que nós vamos pisar nele e vamos botar ele para correr. Não, a gente tem que tomar muito zelo com isso. Por quê? Porque ele tem poder, ele é um ser espiritual e eu não posso lutar com armas carnais. Não adianta dar um tiro nele, não vai fazer nada. Não adianta eu querer lutar no braço com ele, não vai dar nada, é espiritual. Só que Cristo é Senhor. Se Cristo é Senhor e está sobre a minha vida e eu estou sobre a direção dele, meu irmão, eles podem botar teu nome na boca do sapo, pode fazer macumba, pode dar veneno para você beber sem você saber. Aí a Bíblia diz assim, se você beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Pode tomar as doses da vacina, se tiver alguma coisa para te prejudicar, não lhe fará mal algum, porque Cristo é Senhor sobre a tua vida. Entendeu? É dessa forma que funciona. Entendeu? Então, se a gente tem essa convicção, a gente tem poder e autoridade no mundo espiritual. Tem uma luta espiritual na minha casa. Se Cristo é Senhor da tua vida e tu tens essa convicção, usa a autoridade do senhorio de Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo isso. Em nome de Jesus, que aquilo se cumpra. Em nome de Jesus, que isso faça. As coisas vão acontecendo porque você tem autoridade e poder no nome de Jesus no mundo espiritual. Ok? Só não, como a gente diz assim, serve para o mundo espiritual também. Não cutuque a onça com a vara curta. Como é que eu vou dizer? Seja zeloso em relação ao inimigo, né? Não é para ter medo, mas também não é para ir lá provocar a ira, entendeu? Agora ele veio nos confrontar, a autoridade e o poder de Cristo sobre nós para repreender e desfazer a obra do maligno, tá certo? Isso é ter o senhorio de Cristo sobre nossa vida. E outra concepção que eu tenho que falar para vocês também é a imagem que muitas vezes se passa até na igreja é que
Jesus vai vencer nos 45 minutos do segundo tempo com um gol no acréscimo, né? Aí Jesus venceu no sufoco, a gente ficou apavorado lá se ia ganhar, né? Não. Deus nunca perdeu o controle, nunca, e nunca vai perder. Ou seja, Deus sempre ganhou e ganhou de goleada do maligno, tá certo? Isso é uma concepção que às vezes o inimigo usa para mostrar pra gente que a gente é fraco diante dele. A gente não é fraco, a gente tem poder para vencê-lo, certo? Só que a gente não pode negligenciar que ele existe e que tem poder. Não podemos baixar o quê? A guarda. Precisamos sempre estar em oração, em jejum, lendo a palavra, vigiando para que ele não tenha, não faça gol, né? Vamos dizer, vou usar essa expressão, não faça gol. Não tenha, como é que eu vou dizer? Não alcance alguns objetivos que não deveria ser alcançados. Vamos à frente. O que pensava Jesus em relação a esse entendimento? São questionamentos válidos e importantes, pois na maioria dos casos nada é mais correto do que procurar saber o que o próprio indivíduo pensa a respeito de si mesmo. Então Jesus falou e praticou ações que somente Deus poderia falar e praticar. Por exemplo, lá em Êxodo 3:14, abra lá sua Bíblia lá em Êxodo 3:14. Êxodo 3:14. Êxodo 3:14. Achou? Se alguém achou, pode ler. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Essa expressão eu sou foi a forma que Deus se revelou para Moisés. O próprio Deus, Yahvé, né? A primeira vez que Deus se revela a alguém na Bíblia está aqui. E Deus mostra lá: Eu sou. Agora abra lá em João 8 e o versículo 58. 8 e o versículo 58. Jesus falando a respeito de si mesmo, mas usando o termo que Deus usou, certo? Aqui nós aprendemos uma regra de interpretação da Bíblia, que a própria Bíblia se explica, tá vendo? Então um texto sempre está conectado com o outro. Êxodo 3:14 está conectado com João 8:58 e com outros tantos textos, né? Quem quer ler para mim agora o versículo 58 de João 8? Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que antes que Abraão exista, eu sou. Ó, tá vendo? Ele está dizendo antes que Abraão exista, ele diz eu sou. A mesma expressão que Deus usou para Moisés. Eu sou Moisés. Tá vendo? Então isso aqui fica muito claro e muito evidente que, primeiro, antes que Abraão foi, mas Jesus estava quase 3.000 anos na frente de Abraão, depois que Abraão nasceu. Então como que Jesus pode ter sido antes de Abraão? Porque ele é eterno. E eterno não tem princípio e não tem fim, né? Então Jesus estava antes de Abraão, depois de Abraão, e vai permanecer para toda a eternidade usando a mesma expressão, eu sou. Então ele também era Deus, ele também tinha esse senhorio. Ele é Senhor do tempo, né? Aqui fica muito claro isso, que ele é Senhor do tempo. Segunda Guerra Mundial, Deus não estava lá? Deus estava lá. Por que a Segunda Guerra? Qual é o propósito da Segunda Guerra Mundial? Lembra o que aconteceu lá? Quase dizimaram quem? Os judeus, né? 1945, Estado de Israel não existia. Para cumprir a profecia de Isaías 66, Israel precisava voltar a ser uma nação. Aí em 15 de maio de 1948, pós Segunda Guerra, a ONU tomou uma decisão para os judeus não sofrer de novo o que sofreram na Segunda Guerra, vamos criar o Estado de Israel. Isaías 66 cumprindo. Aí Jesus diz assim: olha, quando vocês virem a videira brotar, aí está perto a minha vinda, o meu retorno. Quem é essa videira? Israel. Ela foi cortada e brotou, nasceu de novo, nasceu, não arrebenta, entendeu? Então ali estava se cumprindo uma profecia. Então a Segunda Guerra, Deus não planejou o mal que aconteceu lá, mas Deus permitiu para que algo dele acontecesse. Deus trabalha dessa forma. Então nada em vão que aconteceu, nada que aconteceu na história em vão. Jesus é Senhor do tempo também. Vamos à frente.
Em seu ministério na terra, Jesus perdoou pecados. Todo judeu no período do Novo Testamento sabia que somente Deus poderia perdoar pecados. Mas observamos Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados. E aí o paralítico levanta lá da maca e sai andando. Quando ele fala isso, daí tem uns fariseus lá dentro da casa. Eles vão dizer assim: quem és tu para perdoar pecados? Entendeu? Aí ele vai dizer: eu tenho autoridade para perdoar pecados. Teus pecados estão perdoados. E a pessoa levantou e andou. Aqui também nós aprendemos que algumas enfermidades são consequência de pecado. O pecado foi perdoado, a pessoa ficou curada. Entendeu? Então tem enfermidades que são consequências de pecado. Quando o pecado é removido, ocorre cura, tá certo? Existem outros que são espirituais, o demônio sai, a pessoa volta a ter uma vida sadia. Tem uma passagem ali que Jesus cura um menino que tinha ataques epiléticos. E ele repreende e sai um demônio e o menino volta e fica normal. Então existem enfermidades que são por consequência de espíritos malignos ou causa de pecado. E Jesus é Senhor sobre isso. Então se Ele ordenou a cura acontece, a pessoa volta ao estado normal. Deixa eu ver mais o que aqui que nós podemos falar. O mais importante não é o milagre em si. Eu anotei aqui, não está escrito ali. O mais importante nunca foi o milagre, mas o perdão do pecado ou as consequências que o milagre ia trazer sobre a vida. Aqui Jesus perdoou o pecado, a pessoa foi curada. Quando ela saiu pela porta, quem viu o milagre acontecer se converteu a Cristo. Isso é o mais importante, tá? O milagre que vai acontecer, que Jesus faz na nossa vida, primeiro impacta a gente, segundo impacta quem está à nossa volta. Mas não era ele que estava quase morrendo e foi curado? Aí eles vão ver, foi um milagre de Deus, né? Tem pessoas que às vezes voltam ao médico lá com um exame e o médico se surpreende, mas meu Deus, tá perfeito, mas estava quase morrendo. O exame estava todo alterado, mas agora está bom. Então às vezes a pessoa vai lá e diz: mas foi o meu Deus que me curou. Dá um testemunho, aquilo impacta as pessoas. Pode falar. Que a senhora falou aqui, ela estava contando para nós aqui, que ela fez os raios-x do joelho. Aí foi levar para o médico disse: mas o joelho da senhora não tem nada. Foi igual da Neiva, quando a Neiva tinha câncer ali, tinha as células neoplásicas, foi para lá com aquele exame cheio de problema, né? Tinha que tirar. Aí o médico lá fez, acho que pré-operatório, alguma coisa, e fez de novo, não tinha mais nada. Naquele meio tempo, entre aceitar Jesus e fazer a cirurgia para retirar o útero, Deus curou ela, entendeu? No processo ali, Deus curou. Daí chegou lá: mas por que eles te encaminharam para cá? Tu não tem nada? Pode voltar para casa, não tem nada aqui, entendeu? Então Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas, entendeu? Então quando ele decide fazer, quer ver um exemplo? Tem pessoas que às vezes elas vivem uma vida de altos e baixos na fé, mas é porque talvez elas nunca tomaram uma posição mais séria em relação a Jesus. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que às vezes elas não conseguem se libertar de um vício, por exemplo. Daí elas ficam assim: eu não vou me batizar porque eu não me libertei disso ainda, eu não vou fazer porque eu não... Às vezes é no ato do batismo que Deus liberta. Eu já vi isso acontecer. A pessoa tomou a decisão, aí ela desceu as águas, e daí ela nunca mais usou aquilo lá porque ela não sentia mais o gosto, dava ânsia de vômito e coisa e não usava mais. Então às vezes é um passo de fé, às vezes é uma decisão que a pessoa precisa tomar. Não, se Ele é Senhor da minha vida, então Ele pode me libertar, eu vou fazer porque Jesus vai me libertar. E a pessoa toma a decisão e acontece. Então, e outros ficam se amarrando: mas eu não sei bem, a dúvida, né? Medo, a dúvida, a incerteza. Não, Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Deixa eu ver mais o que aqui. Outra declaração muito forte que confirma o senhorio de Cristo é a afirmação: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou, aquilo que nós já lemos, usando a mesma expressão que Deus usou para Moisés. Com essa declaração, Jesus estava se igualando a Deus, pois utilizou essa mesma expressão no chamado de Moisés. A pré-existência afirmada por Cristo é prova de que Ele é divino. Quem de nós aqui era antes de Abraão? Lembra do passado? Ninguém. A teologia tem um termo que a gente usa que é teofania. O que é uma teofania? É uma materialização de Deus. Deus se revelava em forma de anjo ou em forma humana.
Quando os anjos aparecem para Abraão e Sara e diz que Sara vai ter um filho, era o próprio, em alguns estudiosos diz que era o próprio Jesus se materializando para Abraão para fazer essa promessa para ele, ok? Então, em muitos casos, quando o anjo, essa expressão na Bíblia, o anjo do Senhor, essa expressão está se referindo, não é qualquer anjo, não é qualquer ser divino, é o próprio Deus se materializando diante do ser humano para falar com ele, certo? Quando Deus aparece na sarça ardente ali para Moisés, o anjo do Senhor se revela a Moisés. Era o próprio Deus se materializando diante do homem para falar com ele. Não se assuste se de repente está lá no teu quarto orando e o anjo aparecer para você, se materializar. Acontece isso. Eu já vi relatos de pessoas que viram isso, que foram no monte orar e desceu lá um anjo de luz lá e falou. Eu duvidava disso. Aí eu era muito incrédulo, gente. Meu Deus, você não faz ideia. Eu para crer em Deus, depois que eu fui para a faculdade, que eu peguei uns professores lá, eu virei mais ateu ainda, entendeu? Aí eu pensava assim, eu era quase igual ao Tomé, eu quero ver se isso é verdade. Aí uma vez eu fui no monte orar, não sei se os irmãos já foram no monte, um dia nós temos que marcar para ir no monte. E eles falavam, eu via mato ficar brilhoso lá, eu via bola de fogo no céu, eu pensei, vocês estão tudo louco. Isso não é verdade. Aí um dia eu fui no monte e eu me deitei na grama lá e fiquei lá e orando, daqui a pouco uma bola de fogo passou diante do meu olho, né? Eu pensei, não, uma estrela cadente. Eu incrédulo, né? Uma estrela cadente. Aí, era uma estrela, tudo bem, era uma estrela. Aí à noite Deus me deu uma visão, um sonho. Deus botou a mão dentro da minha cabeça e arrancou uma bola dentro da minha cabeça, uma bola com dente, com cabelo. E eu nunca tinha visto aquilo ali. Aí eu fui na internet pesquisar uma bola de dente, cabelo e coisa. E é um tumor muito raro que dá no cérebro. Eu não lembro o nome agora, me fugiu o nome, até tem um filme eu assisti. É um tumor muito raro e eu tinha muita dor de cabeça, muita mesmo. Todo dia me dava dor de cabeça. E aí eu olhei, o que é aquele negócio, mas o que quer dizer essa bola com aquela bola de fogo passando e com aquele negócio assim? Aí um dia eu estava no culto e o Espírito Santo falou para mim, eu retirei isso dentro de ti. E coincidência ou não, daquele dia para frente, as minhas dores de cabeça, sumiu. Eu podia estar num estado ali com uma doença ali dentro de mim e não sabia. E o Espírito de Deus disse assim, eu tirei isso aqui de dentro de ti. E dali para frente não me deu mais dor de cabeça até hoje. Hoje dá, claro, do dia a dia, sol quente, às vezes alguma coisa, mas como dava todo dia, frequentemente, e a gente era aquele relaxado que não ia no médico, né? Aí ali Deus estava dizendo, Deus trabalhando na minha incredulidade, entendeu? E aí dali para frente eu comecei, eu não acreditava, agora eu estou falando isso, entendeu? Mas era algo que são experiências que só quem toma uma decisão assim, eu quero ter essa experiência, é essas pessoas que Deus vai começar a dar experiência, entendeu? Um dia vou contar uma outra para vocês para me encerrar. Eu falei, Deus, eu queria ter uma experiência contigo. Eu queria sentir algo diferente, assim, eu estava num... Sabe aquele tempo que tu ora e Deus não fala mais contigo e parece que tu, sei lá, tu vem no culto assim e não é mais a mesma coisa? E eu pedi uma experiência para Ele, eu fui no monte de novo e pedi uma experiência para Deus. Senhor, eu queria assim sentir tu me tocando, eu queria sentir isso. E aí eu estava lá no monte orando, mas aquele negócio parado assim, né? Não dava um vento nem para mexer o capim da grama, né? E aí daqui a pouco oração vai, oração vem, daqui a pouco começou um vento, e a roupa grudava e chacoalhava assim, mas um vento forte que tinha que até puxar um casaco por cima de tanto vento que dava. Aí na hora que estava acontecendo aquilo, aí o Espírito Santo falou no meu coração, não queria ser tocado, tu não queria me sentir, entendeu? Aí naquele momento eu entendi que era o ato, igual Atos 2, né? Um vento soprou, um vento veemente, forte, impetuoso soprou, foi um vento forte. E ali eu entendi, tive mais uma experiência com Deus. Então, se você dizer assim, Senhor, eu quero ter uma experiência dessa contigo, e tu se propor a buscar ela, você vai ter. Só não se assusta, não está ficando louco não, tá? É Deus falando contigo, tá? É Deus se revelando de alguma forma. Para eu concluir aqui, a partir dessas afirmações, temos uma alternativa, reconhecer que de fato ele sabia muito bem o que estava fazendo. E por diversas maneiras e de muitos modos afirmou a sua condição divina.
cabendo a nós reconhecê-lo como Senhor e Deus de nossas vidas. E você, o que pensa acerca de Jesus Cristo? Reconhece Ele como seu Senhor? Sua divindade? Sua decisão é sua, a decisão é sua. O interesse é do Senhor Jesus, tá certo? Eu aqui, nessa lição aqui, o que me chama muita atenção é que existe uma dificuldade muito grande das pessoas reconhecer o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. O que é esse senhorio de Cristo? Para nós resumir e encerrar a lição. O senhorio de Cristo é que Ele é dono de tudo, inclusive da tua vida. Mesmo que algo impossível esteja de ser realizado sobre a sua vida esteja prestes a acontecer, Ele tem poder de reverter essa história. Ele tem poder para libertar, para curar, para sarar, para salvar. Se você orar, se propor, fizer um propósito, Luiz, eu queria que Deus, eu vou criar uma hipótese aqui, eu queria que Deus me salvasse tal pessoa, mas você sabe que aquela pessoa não suporta nem ouvir falar de Jesus. Mas se a gente se propor a orar, jejuar e deixar Deus agir na vida daquela pessoa, ei, eu só vou dizer uma coisa para você: quando Deus começar a agir, não interfira, deixa Deus agir, porque Deus trata, ou pela dor ou pelo amor, de alguma forma Deus traz, porque Deus nunca vai deixar um justo sem resposta, a Bíblia diz, nunca. O tempo até pode passar, mas Deus nunca vai deixar um justo sem resposta, nunca. Então, se você colocou isso com propósito de oração, isso vai se cumprir, só vai depender do tempo. E quando Deus começar a agir, deixa Deus agir, tá? Às vezes Deus age pelo meio da dor para quebrantar o coração, para acessar, mas não se preocupa, Deus vai fazer isso tudo, mas Deus vai zelar por ele. Vai ser que nem Jó, né? Deus leva lá, tira tudo, bota doença, bota enfermidade, até a pessoa reconhecer a grandeza de Deus. E quando a pessoa reconhece, Deus restaura a vida dela novamente. Mas Deus trabalha, Deus faz. Isso é senhorio, isso é ter poder sobre todas as coisas, tá certo? E outro, se coloque de pé. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida ou através da sua vida. Ah, Luiz, mas eu nunca expulsei um demônio. Calma. Se um dia acontecer, primeira coisa que você não pode ter, medo. Segunda coisa que você tem que ter, autoridade. O que é autoridade? Em nome de Jesus, sai. Vai sair, tem que sair. Porque não é o nome do Luiz que está dando essa ordem, não é o irmão Aldelino que está dando essa ordem, é o próprio Cristo que está dando essa ordem. Então ele vai ter que obedecer, porque quem está dando a ordem é Cristo. É igual chegar um policial na porta: ah, não vamos entrar aí, vamos revistar tudo. Vocês têm autorização do juiz para fazer isso? Não, então vocês não podem entrar. Se ele me apresentar a autorização assinada pelo juiz, eu sou obrigado a deixar ele entrar e revistar tudo aqui. É isso que Jesus faz. Ele nos dá uma ordem, ele nos delega a autoridade. Isso é senhorio. E quando você chega lá e repreende, sai. Tem alguém enfermo, você tem essa autoridade na tua mão. Em nome de Jesus, a enfermidade sai. A enfermidade tem que sair. Em nome de Jesus, sai desse vício. Em nome de Jesus, a pessoa tem que sair desse vício, porque é a autoridade em nome de Jesus. Por que às vezes não acontece? Porque ou quem é o alvo não tem fé, ou às vezes a gente fica naquela dúvida: será que vai acontecer? Não, é com fé, tem que ser com fé. Tem um enfermo, coloca a mão sobre a enfermidade, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, tem que sair em nome de Jesus, sai, tem que sair. É o poder do nome de Jesus que está em jogo. Amém? Vamos orar? Coloca a tua mão para frente, sem o sentido de orar por unção de autoridade e poder sobre a tua vida. Não, ó, lá na tua empresa às vezes tem alguém lá se desentendendo, ok? Nem sempre é porque as pessoas querem brigar. Às vezes é o inimigo que vem e joga um fermento lá para desestabilizar a tua vida lá naquele dia. Aí você vai fazer o que naquele dia lá? Mãozinha para cima, rendido a Deus e a autoridade. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito da contenda neste lugar. O espírito vai sair, a contenda vai acabar. Ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, de mãos levantadas. Paizinho querido, porque nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Se nós curamos alguém, ou se algum milagre acontece através da nossa vida, nós sabemos que é por intermédio do Teu nome.
da autoridade do teu nome. Paizinho querido, os teus filhos, Senhor, estendem as mãos neste momento. Paizinho, coloca sobre as mãos deles, Senhor, essa unção, esse poder, essa autoridade, Senhor, para chegar em lugares conturbados e eles orarem e voltar à paz naquele lugar. Para eles colocarem as mãos sobre uma pessoa enferma e essa pessoa receber a cura. Para elas colocarem a mão sobre uma pessoa que está possessa por um espírito maligno e essa pessoa ser liberta. Paizinho querido, talvez lá na empresa, às vezes, algumas pessoas estão se desentendendo, estão com algum conflito e existe algum espírito tentando perturbar, roubar a paz daquele lugar. Sobre elas está a autoridade do teu nome, está o senhorio de Cristo, para que naquele lugar reine a paz, reine a ordem do reino de Deus, a justiça do reino, para que tudo haja de acordo com a tua vontade. Sobre os teus filhos neste momento, derrama essa autoridade, essa unção. Senhor, dá experiências para eles, que o abrir dos olhos espirituais deles, eles possam contemplar, Senhor, anjos, eles possam ver o céu aberto, eles possam ver o sobrenatural de Deus se materializando, para que a fé deles seja edificada cada vez mais em Ti. Paizinho querido, assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém e amém.